orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse tempo aqui juntos. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa liberdade de vir até esse lugar, orarmos, falarmos de Jesus, abrirmos a sua palavra, pregá-la. Deus, obrigado por essa liberdade que temos, Deus. Muitos não têm essa liberdade, nós a temos. Pai, que em nome de Jesus nós possamos valorizar isso. Então, Deus, em nome de Jesus eu quero pedir ao Senhor que nessa manhã a sua palavra, Pai, seja revelada ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos ilumine e que as verdades escritas na Tua palavra possam confrontar o nosso coração, o nosso eu, a nossa carne, e que o nosso coração se converta a Ti. Esse é o nosso desejo, porque é assim que nós somos transformados, assim que o nosso caráter é transformado num caráter cristão, de homens e mulheres de Deus. Portanto, Senhor, nós nos submetemos a Ti. Peço, Deus, que Teu Espírito Santo nessa manhã tome cativo a nossa mente e o nosso coração. Eu te peço, Deus, que todo o sono, toda distração, Pai, caiam por terra. E que a Tua palavra seja plenamente compreendida nessa manhã. É isso que nós oramos e te pedimos, Senhor. Amém, Deus. Amém. Hoje nós vamos dar uma pausa na nossa série sobre a formação do caráter cristão. E eu queria conversar com você hoje sobre ceia. A gente vai ter o nosso momento de ceia no final. E a mensagem é sobre a ceia também. Então, eu queria refletir com você sobre as características, as coisas que a gente pode aprender com a ceia do Senhor. E nada melhor que um texto bastante conhecido que a gente sempre usa nas celebrações de ceia, que é o de 1 Coríntios capítulo 11. Que na verdade mesmo é o primeiro relato da ceia na Bíblia. O relato mais antigo, na verdade, né? Porque os evangelhos foram escritos depois dessa carta aos Coríntios. Então, este relato aqui que nós vamos ler é o relato mais antigo sobre a ceia do Senhor. Então, quero que você já deixe sua Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos estudar do versículo 17 até o 34, à medida que nós vamos conversando sobre isso. Então, a igreja do primeiro século, uma coisa que a gente precisa entender é que as celebrações da ceia eram um pouco diferente do que nós fazemos hoje. Não era só algo simbólico em que a gente vem aqui e tem esse momento no culto, no meio do culto, para celebrar a ceia. Eles faziam verdadeiras refeições juntos. Então eles se encontravam, almoçavam juntos, tinham um bom tempo de comunhão juntos e depois no final eles participavam desse momento simbólico da ceia. Então eles sempre estavam juntos para isso. A gente vê muito isso no texto de Atos capítulo 2, né? Em que eles estavam sempre juntos, todos os dias. Eles comiam juntos, eles celebravam juntos, mas como qualquer igreja, eles também enfrentavam problemas, principalmente a igreja de Corinto. A igreja de Corinto nós vemos nas cartas que Paulo às vezes tem que ser muito duro com eles, por conta de alguns problemas que eles vinham enfrentando. E por isso eles necessitavam da instrução do seu pastor. E isso que nós vamos estudar nada mais é do que uma instrução e também uma exortação de Paulo para essa igreja. E eu e você, nós podemos aprender o que não se deve fazer e o que se deve fazer aqui. Então a gente vai ter algumas lições sobre isso.
A primeira coisa que a gente pode ver está lá nos versos 17 a 22, que são problemas a serem evitados. Então, leia comigo, por favor, versos 17 a 22 de 1 Coríntios 11. Diz assim: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los. Paulo já começa bravo, né? Pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam a comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? O que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Então a gente vê que Paulo inicia aqui no verso 17 uma série de instruções nas quais não pode elogiar os coríntios. Ele começa: quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Eu acho muito pesado essa frase quando Paulo diz, né? Quando vocês se reúnem, só dá ruim. Faz mais mal essa reunião de vocês do que bem. E quando eu li essa palavra pela primeira vez, e depois ao longo do tempo a gente vai lendo e vai tentando discernir isso daqui, soa assim. Eu fico me imaginando se eu lesse a carta do meu pastor e meu pastor dissesse para mim: olha, Rogério, as reuniões que você promove aí faz mais mal do que bem, cara. Eu sentiria muita vergonha. Eu ficaria muito preocupado e tentando entender o que é que nas minhas reuniões faz mal para as pessoas quando eu estou junto. Mas você provavelmente já teve em alguma reunião, em algum encontro de pessoas, que você saiu mais mal do que bem. É ou não é? Ou não? Só comigo isso aconteceu. Acontece, é raro, mas acontece sempre, né? Então a gente vai em certas reuniões onde o que se conversa, o que se faz, muitas vezes faz mais mal do que bem. Isso é o tipo de coisa que numa igreja não deveria existir. As reuniões de uma igreja deveriam ser para edificação, não para destruição. Eu lembro uma vez que, conversando com uma pessoa que trabalha com obras, ele era um engenheiro, mas ele era mais um mestre de obras, porque ele estava mais envolvido ali com a obra propriamente dita. Ele falou: você já reparou que ferramentas para construção são mais delicadas? Você tem uma pá de pedreiro, você tem um prumo, né? Você tem coisas mais delicadas para construir. Mas para destruir, você usa marreta. São instrumentos mais pesados. E é assim que funciona quando você se encontra com um grupo e traz maledicência, você traz discórdia, você traz divisões. São marretadas na vida de alguém. É por isso que nós vivemos num tempo em que existem a mesma quantidade de evangélicos no Brasil, a mesma quantidade... é a mesma quantidade de desviados, de crentes feridos com a igreja. Porque provavelmente as reuniões que eles frequentavam faziam mais mal do que bem. Isso é muito triste, porque é exatamente isso que nós aprendemos quando a gente vê com os coríntios, que estão sendo exortados por causa disso. Então, quando a gente lê isso daqui, instantaneamente a gente precisa refletir no tipo de reunião que nós temos quando a gente se junta. Quando a gente está juntos em comunhão. Nós mais edificamos ou mais destruímos? Então ele diz aqui que havia entre eles divisões, ou em outras versões aí, dissensões.
E a gente sabe que quando uma igreja está dividida por qualquer assunto que seja, é extremamente danoso. Exemplo disso foi as últimas eleições, não é? Onde a igreja brasileira se dividiu. E isso foi profundamente danoso. Causou feridas muito sérias na igreja. Gente que não se fala mais, gente que não tem mais relacionamento, gente que saiu de igreja por causa de posicionamento político, que não edificou, só destruiu. E aí Paulo está dizendo aqui que ele ouviu falar que havia entre eles divisões. Quando vocês se reúnem, há divisões entre vocês. Essas divisões ou dissensões, e a palavra grega aqui é uma palavra esquisma, da onde vem a palavra cisma. Sabe aquela coisa quando você está cismado de algo? Não é que você está desconfiado. Cisma, ou essa palavra dissensões, como está traduzido, ou divisões, é um rasgão mesmo. É quando algo se divide, uma divisão de ideias. O cisma, no português, é a separação de uma pessoa ou povo da coletividade. É quando a coletividade não importa mais, o que importa é o que eu penso. Então, aquilo que eu penso que é verdade não me interessa da coletividade. Então, eu causo uma cisma, uma ruptura, uma divisão. Então, o que estava acontecendo na igreja de Corinto é que haviam pessoas que estavam causando divisões nesse sentido. E Paulo dá a impressão aqui que também não acreditava em tudo que ele ouvia. Porque ele diz aqui, até certo ponto eu acredito. Então Paulo tinha essa capacidade de discernir também aquilo que ele ouvia. Não era o tipo de pessoa que acreditava em tudo que se ouvia. Cuidado também quando a gente recebe aquelas notificações no celular de videozinhos que estão correndo solto por aí. E a gente vive na era das fake news, não é? Tudo é falso. Tudo são inverdades. Então, preste muito atenção naquilo que você ouve. Discirna sobre isso. Pense, pondere. Submeta à avaliação de outra pessoa em quem você confia. Porque se a gente for acreditar em tudo que a gente ouve, meu Deus, vai virar um caos. E aí é onde acontecem as divisões, as rupturas, o cisma. E eu imagino que devia chegar muita coisa na cabeça, nos ouvidos de Paulo. Muita coisa. E ele precisava, então, discernir bem o que ele estava ouvindo. E aí ele diz uma coisa interessante. Ele diz, suponho que seja necessário haver divisões entre vocês. Em outras versões, a palavra é heresia. E é estranho Paulo dizer isso, né? Suponho que seja necessário haver heresias entre vocês, ou divisões. Então, essa palavra traduzida aqui na NVT, que eles usam divisões, ela tem mais a ver com as pessoas aqui seguindo os seus próprios desígnios, seus próprios princípios, e escolhendo para si caminhos que mais lhe agradam, e se juntando com as pessoas que pensam semelhantemente a eles. Criam facções. Então você já viu aquela história de que você tem uma ideia sobre algo, você tem o seu próprio discernimento sobre aquilo, você tem a sua própria opinião sobre aquilo, e aí você encontra mais alguém que pensa igual a você, pronto, já formou ali e chega mais um, aí vem um grupinho, as chamadas panelinhas. E é fácil você se relacionar com pessoas que pensam como você. É fácil você se relacionar com pessoas que pensam igual a você, porque não tem rusga, não tem embate, não tem uma conversa um pouco mais acalorada no sentido de trazer uma solução, um ponto comum. E às vezes a gente foge disso, às vezes a gente foge de uma conversa onde essa conversa traz comunhão, porque precisa haver embate.
Não briga, não discussão, mas embate ou debate. Então Paulo está dizendo que é necessário que isso aconteça, porque essa divisão, essa facção, essa cisão, ela é necessária para que se reconheçam os que são aprovados. É nessas horas que o crente de verdade aparece. É nessas horas que o crente de verdade, ele se sobressai. Porque ele não compra qualquer briga, a não ser a do próprio Evangelho. Ele é um defensor do Evangelho e do que a Bíblia diz. Então essa pessoa que é o crente de verdade, ela surge no meio da confusão, no meio das divisões, como aquele que é o apaziguador, aquele que traz a solução, aquele que traz o acordo, a reconciliação. Então nesses momentos, para Paulo, é fácil discernir e enxergar aqueles com quem ele pode contar. Aqueles com quem ele pode dizer, puxa, esse cara, ele é um crente de verdade, ele é um crente exemplar nos tempos de discórdia. Nesses últimos brigas das eleições, essas pessoas eram chamadas de isentões. Não é verdade? Aquele que não... Mas não é isso. E não é também alguém que fica em cima do muro, mas ele está do lado do Evangelho. Ele está do lado da verdade. Isso me faz lembrar do povo de Israel antes de conquistar Jericó, quando eles encontram aquele anjo com a espada na mão, e aí Josué pergunta para ele, de que lado você está? Ele fala, nenhum nem outro, meu amigo. Eu estou do lado do grande Deus. Se você quiser vir comigo, e é isso. De que lado você está? A ou B? A gente precisa estar do lado do corpo de Cristo, da palavra de Deus. E é essa que nos une. É essa que faz com que as nossas diferenças desapareçam. E aí Paulo diz, quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Aqui Paulo está alertando para o perigo do ritualismo. Porque esse momento para a igreja de Corinto se tornou mais um rito, um ato religioso, do que um momento em que a motivação certa, correta da ceia, era o memorial do seu relacionamento com Cristo, que entregou a vida por você, e com o povo de Deus. Era isso que significava a ceia do Senhor. Não um momento místico, em que você vai lá, num momento ritualístico, come do pão e do vinho e sai tranquilo e apaziguado com a divindade, porque você cumpriu o rito. Não é isso. E muita gente acha que esse momento da ceia é um momento místico. Tem gente que acha que tomar o cálice e comer do pão vai trazer até cura física para ele. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, meus irmãos, mas o poder não está no suco e no pão, mas no Deus, que pode todas as coisas. Curar você tomando um suco e um pão aqui junto da igreja, ou curar você enquanto você assiste uma mensagem na televisão. Porque o Deus que opera os milagres é o mesmo, e o poder que fez com que Deus ressuscitasse Cristo é o mesmo que opera para curar, para libertar e para salvar. Então não é esse momento que a gente participa juntos aqui, um momento místico, que faz uma coisa mirabolante em você e torna você mais especial nesse dia. Mas é aquilo que ele simboliza. É o que você rememoriza cada vez que você participa. O ato salvador de Jesus Cristo na cruz. É isso que nós lembramos.
E aí ele fala aqui, né? Alguns de vocês se apressam em comer a sua própria refeição. Alguns passam fome e outros ficam embriagados. Esse versículo nos mostra que a ceia, né, como eu disse, não era só esse momento simbólico aqui, mas era um momento de refeição mesmo, onde cada um trazia o seu prato de casa e eles faziam um banquete todos juntos. É o que a gente chama de junta-panelas. Você bota lá no WhatsApp os númerozinhos, você coloca fulano, traz o frango, ciclano, o refri, beltrano, traz a salada, e aí vai juntando todos os pratos e a gente faz aquele almoção, todo mundo junto. Que, aliás, a gente precisa fazer né? Todo mundo junto. Amém. Né? Amém. Amém. Posso ouvir um glória a Deus, os irmãos? Tá na hora, tá na hora. Temos alguns feriados aí que a gente pode aproveitar. Então, essas refeições eram muito comuns. E isso acontecia com bastante frequência. Provavelmente, toda semana eles estavam juntos, como a gente vê no relato de Atos capítulo 2. Eles estavam todos os dias juntos. Então, era muito provável que essas grandes refeições com a administração da ceia acontecesse sempre entre eles. Essa refeição é chamada de festa ágape, ou festa do amor. Mas é engraçado que os relatos dessa festa acontecem aqui, 1 Coríntios, acontece também em 2 Pedro 2,13 e em Judas 12. E sempre com uma crítica, sempre com uma repreensão, porque citam problemas nessas reuniões. Os ricos comiam as melhores comidas, apressadamente, bebiam demais, e os pobres, que muito provavelmente chegavam mais tarde, por conta, talvez, dos seus compromissos com o trabalho, comiam menos e o que sobrava. Então, com menor qualidade também. E isso estava incomodando Paulo. Essa discriminação, essa diferença que havia entre as pessoas. Então, os ricos ficavam todos num cantinho, comendo as suas coxas de frango, se esbaldando, enquanto os pobres, que sobrava era o dorso do frango, né? A sambiquira, o pé, o pescoço, os miúdos. Ué, essas coisas são partes do frango, meus irmãos. A gente come. Mas é claro que quem chega primeiro leva a coxa do frango. Não é? Então, queridos, essa era uma realidade muito comum nessas festas. E se a gente parar para pensar, também é muito comum quando a gente se reúne. A gente também, às vezes, fica reunido em pequenos grupos, em panelinhas. Com quem a gente tem mais afinidade? Aqueles que pensam igual a gente. Não é? Enquanto os outros vão ficando cada vez mais de lado. Aqueles que estão chegando agora, aqueles que estão recentes, inseridos no corpo, vão sendo discriminados. Havia aqui muita diferença também no tratamento nas classes sociais. Ricos e pobres. Senhores e escravos. Isso é o tipo de coisa que é intolerável na igreja do Senhor. Porque perante o sacrifício de Jesus Cristo, todos nós somos iguais. Independente da nossa condição social, independente da nossa raça, independente do nosso sexo. Todos nós somos iguais. Carentes e necessitados da glória de Deus. Carentes e necessitados do perdão dele. E aí Paulo faz uma pergunta séria aqui. Ele diz: querem mesmo envergonhar a igreja de Deus? E aí Paulo faz uma série de perguntas retóricas, né?
que vão revelando como essas pessoas desprezavam e envergonhavam a igreja de Deus. Hoje a gente não tem mais esse tipo de festa ágape como algo frequente nas nossas igrejas. Provavelmente por conta do comportamento dessas pessoas nessas festas, essas festas devem ter sido abolidas. Elas deixaram de existir. Mas como é o meu e o seu comportamento quando nós nos reunimos como igreja? A gente é capaz de nos relacionar com todas as pessoas? Todas? A gente é capaz de sentar com cada uma das pessoas que estão aqui nesse auditório de igual forma? Se a resposta é não, por que não? Qual a razão para isso? Por que os irmãos deste lado aqui não conseguem se relacionar com os irmãos deste lado aqui? E não é uma brincadeira isso. Eu já conversei com várias pessoas que sentam deste lado que não conhecem as pessoas que sentam desse outro lado aqui. Há muito tempo. Frequentando a mesma igreja. Então um dia eu vou pedir aqui para dar uma misturada. Entregar números lá embaixo e fazer uma mistura aqui. Mas isso a gente às vezes leva na brincadeira, parece algo bobo, mas é sério. Porque se nós às vezes nos tratamos de irmãos, mas não conhecemos a pessoa que está congregando conosco na mesma igreja, e às vezes há anos, há algo de errado aí. Há algo de errado. Porque a gente vem falando constantemente aqui sobre ser igreja, como ser igreja, comunhão, estar juntos. E é necessário que a gente possa refletir sobre isso. E de que forma a gente envergonha a igreja? Eu quero lembrar o que o Senhor Jesus nos disse em João 13:35. Olha só, presta bem atenção no que Jesus fala aqui. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Como é que o mundo lá fora enxerga, ou deveria enxergar, a igreja de Jesus Cristo? Através desse versículo aqui. Pelo amor uns pelos outros. Agora, quando há divisão, quando há desunião entre nós, o amor é o que está imperando de verdade? Ou é indiferença? Então isso é muito sério, meus irmãos. O mundo vai enxergar que eu e você somos verdadeiramente discípulos de Jesus quando o amor entre nós for evidente. Quando o mundo olha para uma igreja em que os irmãos se amam de verdade, eles falam, puxa, eu quero isso. Porque o mundo não me oferece isso. O mundo, pelo contrário, exige que cada vez mais eu pense em mim mesmo. Exige que cada vez mais eu despreze o outro em detrimento daquilo que eu creio que vai me fazer feliz, vai me fazer bem. Então, se o outro pensa diferente de mim, não preciso mais do que bloqueá-lo nas minhas redes sociais, no WhatsApp. Mas discípulo de Jesus Cristo ama o seu irmão. Ama o seu irmão. Faz questão de estar junto. Faz questão de conhecê-lo, faz questão de saber como ele está, faz questão de orar por ele, faz questão de interceder por ele, faz questão de saber qual é o calo que está apertando no seu sapato. É isso que Jesus está dizendo aqui. Claro que o oposto disso envergonha a igreja. Quando não há amor entre os irmãos, o povo lá fora, olha lá, tá vendo? Olha os crentes, ó. A gente conversava em família ontem sobre isso. Como os evangélicos, por aí, os mais famosos, envergonham a igreja de Cristo.
Deu até um errozinho aí, né? É impressionante. Eu estava vendo no Instagram lá, pastores brigando um com o outro, quebrando pau. Mas assim, não veladamente, não dentro de uma sala para que o debate aconteça e eles entrem num acordo. Não, publicamente, para todo mundo ver. Para mostrar o quanto a igreja de Jesus Cristo está falida. Mas o mundo não sabe que a igreja de Jesus Cristo, ela continua avançando contra as portas do inferno, porque assim Jesus determinou. A igreja de Jesus Cristo, aí eu estou dizendo a igreja com I maiúsculo, essa igreja, ela avança contra as portas do inferno, porque ele diz, a minha igreja avança contra as portas do inferno, ninguém pode detê-la. Ninguém. Agora, a gente precisa refletir se a gente faz parte dessa igreja. Cada um de nós. E a Igreja Batista Catuaí é uma fração dela. Então, esta Igreja Batista Catuaí, essa fração do corpo aqui, é, de fato, uma fração do corpo de Cristo e deveria refletir a mesma coisa. Esse amor uns pelos outros, que nos faz ser evidentes para o mundo como discípulos de Jesus. Agora Paulo vai fazer uma rememorização da ceia. Ele vai trazer o memorial da instituição da ceia. Então, leia comigo, por favor, versos 23 até o 26. Diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partindo e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então a gente está vendo aqui esse memorial da ceia acontecendo, né? Paulo descreve esse memorial que deve ser realizado com alegria, com fraternidade, com reverência e com um sentido de celebração. Não como um sentido de sacrifício, porque Jesus já ofereceu esse sacrifício de uma vez por todas. Então o momento é de celebração. O momento é de alegria, mas com reverência. Porque nós estamos celebrando aqui aquilo que Jesus fez por nós. E o que Ele fez por nós é morte e sangue. Mas também é ressurreição. E ele diz aqui: eu lhes transmiti aquilo que eu recebi do Senhor. Os comentadores aí divergem sobre essa frase. Uns creem que Paulo recebeu essa palavra diretamente de Jesus, uma revelação especial de Jesus. E outros argumentam que é uma citação de alguém que está dizendo: olha, como foi transmitido isso de pessoa para pessoa, vindas, e a procedência é de Cristo Jesus. A gente fica com a palavra de 2 Timóteo 3,16, que diz assim, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Então sim, ele recebeu do Senhor. Nos apeguemos a isso. Isso é suficiente para nós. Paulo também diz que é na noite em que Jesus foi traído, ou enquanto ele era traído. Paulo revela o caráter da instituição dessa festa do amor, que deve trazer para nós força, deve trazer para nós consolo e muito encorajamento.
Porque você imagina que na mesma hora em que Jesus dizia essas palavras, que ele partiu o pão, ele agradecia a Deus pelos seus queridos discípulos que estavam ali. E ele diz: olha, tomem do pão, tomem do cálice, façam isso em memória de mim. Nesta mesma hora, a maldade humana arquitetava um plano para traí-lo, para negá-lo. Então, no mesmo momento em que a iniquidade do homem nega Jesus, trai Jesus, ele se entrega por nós. Ele se oferece por nós. Então há 4 dimensões aqui, parafraseando o pastor Hernandes Dias Lopes, que a ceia mostra para nós aqui, que eu quero compartilhar com você. A primeira delas é que a ceia aponta para o passado. Quando a gente participa da ceia, nós olhamos para o passado, para a cruz de Cristo. Aquilo que já aconteceu. Porque a gente se lembra do que ele fez por nós. No versículo 26, Paulo diz: cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte de Jesus, do Senhor. Então Jesus disse ao tomar o pão e agradecer, no verso 24, este é o meu corpo que é entregue por vocês. Então a ceia, meus irmãos, é uma dramatização do que aconteceu no Calvário. O corpo de Jesus sendo moído naquela cruz, os chicotes ferindo as costas, as pernas de Jesus, os pregos atravessando as suas mãos e o seu sangue vertendo. Então, este momento da ceia, onde a gente come do pão, que representa o seu corpo moído naquela cruz, e bebe do cálice, que representa o seu sangue vertido, é uma dramatização, um memorial daquilo que aconteceu no Calvário. Sabe o que é um memorial? Você já foi na casa de alguém e que você viu alguma coisa que chamou atenção na estante? E aí você pergunta para a pessoa: o que é isso aqui? E a pessoa tem uma história sobre aquilo. E ela vai: isso aí eu ganhei numa viagem assim, assado. Alguém que me deu. Esse alguém era assim, assado. É um objeto, alguma coisa que traz à memória uma grande história. Tem coisas que você até se arrepende de ter perguntado, né? Que a história é longa. A ceia é esse memorial. Por que nós fazemos isso? Para nos lembrar do que Jesus fez por mim e por você. Ele se entregou. Ele se humilhou. É aquilo que nós cantávamos aqui. Ele teve o que nós merecíamos, para que nós tivéssemos o que ele merecia. A ceia também aponta para o futuro. Quando a gente participa da ceia, nós fazemos isso olhando sempre para o futuro. Paulo revela aqui o prazo para a gente realizar a ceia. Até quando a gente tem que ficar realizando a ceia? O verso 16 diz: até que ele venha. Ou seja, até que o Senhor Jesus volte para buscar a sua igreja, nós vamos fazer esse momento. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. William MacDonald, ele diz que a ceia do Senhor é o elo entre as duas vindas. O monumento de uma, ou seja, o memorial de uma, e a garantia da outra. Ou seja, Jesus nos garante que ele virá. E a gente deve fazer isso até que ele venha. A ceia também aponta para dentro de nós. Então, quando a gente participa da ceia, nós devemos fazer um autoexame. Ele diz no verso 28, examine-se a si mesmos. Você não olha para ninguém mais além de você mesmo. Você não examina o seu vizinho na hora da ceia. Você não olha para ele e fica avaliando, examinando. Você também não fica preocupado se ele
pode ou não participar da ceia? Porque você está olhando para dentro de si. Essa é a hora do autoexame. Essa é a hora que você olha para dentro de você mesmo. O pecado não deve ser um fator que nos impossibilite de participar da ceia. Por isso a orientação do autoexame. Se há algo errado em seu coração, se há um pecado, a hora de confessar é agora. E graças a Deus nós temos livre acesso com o Pai. Então, portanto, nós podemos confessar isso diretamente a Ele. O Hernandes Dias Lopes, ele diz, que você não deve fugir da ceia por causa do pecado. Mas você deve fugir do pecado por causa da ceia. Eu já conheci muita gente que deixou de tomar a ceia por causa do pecado. Não faça isso. Porque é como você dissesse que o pecado que há em você é maior do que o Cristo que te perdoa os pecados. Então confesse os seus pecados a Deus e participe da ceia. A ceia deve ser um instrumento de restauração. É aquele momento em que você se reconcilia com Deus e com os seus irmãos. Se você tem algum problema com seus irmãos, agora, a hora de se reconciliar também é agora. E a ceia também aponta para o nosso derredor. Quando a gente participa da ceia, a gente deve considerar os nossos irmãos que estão conosco nessa celebração. Você lembra da exortação sobre os que se apressavam em comer sem se preocupar com os outros? Pois é, Paulo diz no verso 33, espere uns pelos outros. Faça isso juntos. Você não está sozinho. Você pertence a uma comunidade, a um grupo de irmãos. Então essa necessidade que nós temos de discernir quem está conosco, participando conosco desse momento tão solene, tão importante. Então a gente sempre precisa olhar ao redor e perceber quem está conosco. Mas também perceber quem está faltando. Você, quando olha ao redor, você pode perceber, puxa, fulano não está aqui hoje. Por que ele não está? Acho que eu vou ligar para ele depois do culto. Perguntar se está tudo bem. Perguntar se houve algum problema. E a gente tem um problema sério, meus irmãos. Muitas vezes a gente usa essa preocupação com o outro para cobrar. Então a gente liga para a pessoa e diz assim, você não foi no culto hoje, hein? É diferente de você dizer, meu irmão, senti sua falta. Eu queria te abraçar, eu queria te encontrar. A gente pode se encontrar durante essa semana? É diferente. Não é cobrança que a gente precisa, mas é de mostrar que a pessoa é importante para nós. Por último, meus irmãos, Paulo vai trazer alguns cuidados que devem ser observados. Leia comigo, por favor, verso 27 ao 33. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Agora Paulo, ele nos traz algumas questões de cuidados que a gente precisa ter com essa celebração do amor fraternal que nós experimentamos e expressamos através da ceia.
Primeira coisa, participar da ceia indignamente. O que é isso? No verso 27, Paulo diz que aquele que come do pão e bebe do cálice indignamente é culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Vocês estão comigo? As crianças estão entrando, que elas vão participar com a gente aqui, e os professores também. Fiquem comigo aqui, gente. João Calvino, ele diz que participar da ceia de forma digna é ter a consciência da nossa própria indignidade. Mas, ao mesmo tempo, reconhecemos que, por meio de Cristo, nós recebemos a habilitação de nos sentarmos à mesa e, então, participar da ceia dignamente. A nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Então, meus irmãos, espiritualmente, nós seríamos indignos de sentar à mesa com Jesus Cristo. Mas por causa da graça de Jesus, então, nós somos considerados dignos de sentar à mesa com Ele. É isso que fez aquela mulher pecadora, quando ela entra na casa do fariseu e se lança aos pés de Jesus. E ela chora, e ela molha os pés de Jesus com suas lágrimas, com um perfume, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, e o fariseu não entende aquilo. E aí Jesus muito ama a quem muito é perdoado. Então muito é digno a quem é dignificado pelo Senhor Jesus Cristo. Então Jesus nos torna dignos de participar com Ele dessa mesa. Então, participar indignamente nos torna culpados de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Porque só existem dois lados que a gente deve estar. Só tem dois lados, não tem meio termo, não tem em cima do muro aqui, não tem isenção aqui. Um lado é de quem está debaixo dos benefícios do sangue de Jesus, portanto, crê nisso. Crê que Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. E isso foi por mim. Então Romanos 10 diz que quando eu confesso com a minha boca, aí eu volto a repetir o que eu falei alguns domingos atrás, confessar é dizer, é declarar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Não é numa oração você dizer em voz alta. É você chegar para alguém e dizer: meu irmão, eu preciso te declarar uma coisa. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Se você nunca fez isso antes, se você nunca declarou com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, faça isso hoje. Você tem essa oportunidade. Há inúmeros irmãos aqui que vão amar ouvir essa declaração da sua boca. E há uma outra coisa, você precisa crer no seu coração que Deus ressuscitou Cristo dos mortos. E aí é só com Deus, porque é Ele quem vê o seu coração. Então, essas duas condições de confessar com a sua boca e crer no seu coração, te traz para o lado de quem está beneficiado com o sangue de Jesus. E o outro lado é o lado daqueles que levaram Jesus para a cruz e o mataram. Só. Sem o reconhecer como Senhor e Salvador. Sem crer na sua ressurreição. Sem crer que Ele é o Filho de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos crer que Jesus se entregou para o perdão dos nossos pecados. Então, participar indignamente é simplesmente eu e você participar disso sem entender o que isso significa, sem ter a dimensão do que isso significa. É sentar à mesa sem saber o que está acontecendo. Você já foi convidado para um jantar em que você senta na mesa e não sabe o que vai acontecer? Poxa, quem que é esse povo? O jantar de quem? Quem convidou? Estou aqui, caí de paraquedas. Isso não existe. Então você participar dignamente da ceia é você entender o que você está fazendo. E por que você está fazendo. E ele diz: examinem-se antes de comer e beber. Como a gente falou antes. Aqui a gente avalia a nossa conduta para com Deus.
e para com os nossos irmãos. Então, participar sem esse autoexame é deixar de honrar ou discernir o corpo de Cristo. Portanto, quem come do pão que representa o corpo de Jesus, moído na cruz, sem honrar ou discernir o corpo de Cristo, ele certamente está fazendo isso sem honrar ou discernir o corpo. E quando isso acontece, ele adoece, como a gente viu aqui. Como muitos de vocês estão doentes e outros até morreram. Então, quando a gente participa de um momento como esse, de comunhão, de memorial da ceia do Senhor, sem entender o que ela significa, sem discernir os nossos irmãos e sem discernir o corpo de Cristo que foi entregue por nós, nós adoecemos. Isso adoece a igreja. É sério isso. Por isso é solene. Por isso é necessário reverência. Eu não quero que você fique doente, meu irmão. Então, abra os seus ouvidos espirituais para isso. Abra o seu entendimento do que é a ceia. Então, nós precisamos honrar o corpo. Isso quer dizer que a gente precisa entender que somos parte desse corpo. Nós não estamos aqui simplesmente participando de uma reunião. Nós somos parte de um corpo que funciona bem juntos, cujo cabeça é Cristo. Então, quando a gente se envolve, como a gente se envolve, né? E a gente se envolve sem acepção de pessoas, sem fazer acepção de pessoas, sem nutrir mágoas ou ressentimento de ninguém. E por isso a gente é um só. Então, quando a gente crê e é batizado, nós fazemos parte desse corpo. Nós somos inseridos nesse corpo. É isso que nos faz pertencer à família de Cristo. Crer e ser batizado. Aí Paulo insiste aqui na importância da gente olhar para nós mesmos, né? Mas também ele diz que quando há erro, quando há algo que precisa ser corrigido em nós, Deus não fica de braços cruzados, Ele disciplina o seu filho. Ele disciplina o seu povo. Como a gente pode ver em Provérbios 3, 11 e 12, que é citado em Hebreus capítulo 12, 5 e 6, que diz assim: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. E diz um pouco mais para frente nesse texto de Hebreus, que Deus corrige o filho. Então, se você está sendo corrigido por Deus, significa que você é filho. E se não há correção, significa que você é bastardo. Olha que pesado. Então, dê graças a Deus que Ele o corrige. E por último ele diz: esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa. Paulo insiste nisso mais uma vez, para dizer que a ceia não é para saciar a fome. A ceia, meus irmãos, não é para que você tenha um benefício próprio. Não é para que você se sinta bem. Mas é para que você tenha um momento de comunhão com Cristo e com os seus irmãos. A ceia não é um momento para que você se apazigue somente com Deus. Mas é um momento para que você tenha o desfrute da presença de Deus e dos seus irmãos. Então, esperem até que todos estejam servidos. Então, meus irmãos, a festa do amor é essa reunião solene, que o que mais importa é o que está ao redor da mesa, não ao que está com o que está sobre ela. Eu tenho dito isso aqui. Jesus Cristo é o nosso Senhor. E Ele está rodeado dos seus amados discípulos. E cada um de nós aqui é um discípulo de Jesus. Certo de que o que Ele fez por nós naquela cruz nos uniu a Deus. Nos reconciliou com Deus. E nos uniu também uns aos outros. Amém?
Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo juntos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque a gente pode fazer parte desse corpo. Obrigado, Deus, porque a Tua obra na cruz nos reconciliou com Deus e com os nossos irmãos. Por isso, Deus, nos leva para casa agora, Senhor, cheios dessa esperança de que em Ti nós podemos ter o caráter transformado, uma vida nova que vale a pena viver, e irmãos com quem podemos caminhar juntos e dividir as nossas cargas. Em nome de Jesus. Que o Deus de amor, nosso Pai, o Filho da graça que se entregou por nós, e o Espírito da comunhão estejam sempre conosco e nos dando das suas bênçãos sem medida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.